Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida nos acomodando confortavelmente em nossas cadeiras e fechando nossos olhos materiais, vamos também serenando as nossas mentes e vamos elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso grande Mestre, e vamos pedindo a Ele proteção para os nossos trabalhos desta noite. Vamos também pedindo aos nossos mentores individuais, aos mentores desta casa, Francisco de Assis e seus franciscanos, ao Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe médica, a Falange dos Pretos Velhos, a Falange dos Índios, que nos acompanha em todos os nossos trabalhos aqui no grupo. Vamos pedindo também a nossa Maria, Mãe Santíssima, que nos envolva em seu manto sagrado. Vamos também vibrando pela palestrante desta noite, enviando para ela muitas vibrações positivas. E assim, Senhor, após muito pedirmos, vamos orando a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a
Boa noite. Antes de apresentar a nossa palestrante, eu gostaria de agradecer a vocês pelas doações que nós recebemos. O nosso porão lá está abarroado de alimentos. A gente agradece muito. Sem vocês, a gente ia penar um pouquinho para estar atendendo essas famílias do Pão do Chico. Agradeço de coração ao pessoal, né, que está nos ouvindo pela internet. Também, obrigada, porque nós tivemos doação também na nossa conta, né, do grupo, para completar o que vai faltar na nossa cesta. Muito obrigada, viu, gente? E esperamos a contribuição, porque todo mês nós estamos querendo chegar em 100 famílias. Então, nós vamos ter que contar com a ajuda de vocês, tá? Muito obrigada. E outra lembretezinho, o programa do De Luca, da Rádio Boa Nova, ele mudou de horário. Então, agora é às 10 horas. Então, às vezes, se vocês sintonizaram, já começou essa semana, terça-feira passada. Se vocês sintonizarem às 9, vocês não vão ouvir o De Luca. Então, passou para as 10 horas. E tem uma novidade que ele vai estar, vocês vão poder ver o De Luca na TV Mundo Maior. Tá bem? Então, é uma novidade. Ou pela internet, né? Pode acessar. Ou, aí eu não sei, tem que ter parabólica, né? Pela canal do Boi, né? Aí vocês vão poder assistir. Tá bem? Então, agora vamos para a nossa palestrante. A Inês Batina. Ela é empresária da comunicação, expositora da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Ela também é expositora, dirigente e médium de aproximadamente 10 casas espíritas em São Paulo e Grande São Paulo. E aí, a gente brincando, né, ela falou assim, eu também sou mãe, sou tia. Ela falou, mas isso a gente não fala. Eu falei, fala, porque como você consegue fazer tudo isso, né, ser mãe, tia, filha, né? Então, eu falei para ela que ela está de parabéns, porque não é fácil, né, preparar a aula. Então, vamos receber com muito carinho. A Marinê já veio, né? Ela já veio na nossa casa logo que inaugurou, né? Acho que no primeiro ano. Ela já... muitos de vocês que ainda não nos prestigiavam, agora vai ouvi-la. Muito gostosa a palestra dela. Todo seu, que eu não gosto. Nota-se. Boa noite, gente. Posso pedir um pedestal? Que eu falo com as mãos, e aí o microfone me impede de falar com as mãos. Pode ser? E aí, todo mundo me ouvindo bem? Gente, é sempre uma alegria poder estar aqui na Zona Leste, que é onde eu vivi minha adolescência, minha juventude, adoro vir para cá, e estar com vocês, que são os filhos da esperança, né? E ouvir vocês cantar ao vivo é muito melhor do que pela internet. Adorei ouvir vocês cantarem, porque a gente sente as vibrações de cada um de vocês, e é mais a música, a letra, a melodia, e todo esse movimento espiritual que está aqui neste salão, que é um verdadeiro banquete espiritual. Que possamos, cada um de nós que está aqui, abrir os seus corações, ampliar as suas percepções para receber, que seja um tantinho de tudo isso que está sendo nos oferecido aqui neste momento. O salão está lindo, a cúpula espiritual está linda, e tudo isso para cada um de nós. Vamos nos sentir privilegiados porque aqui estamos, porque aqui chegamos, porque estamos numa casa espírita, estamos numa casa de Deus, uma casa de amor, porque aqui tem amor, né? Eu já ouvi isso, aqui tem amor e tem mesmo, né, gente? E mais do que isso, porque eu sempre digo,
é tão bom a gente ter para onde ir, né? Poder sair do trabalho, dos nossos afazeres, dos nossos compromissos durante o dia, e a gente ter para onde ir à noite, poder encontrar com os amigos que são simpáticos a nós, né? E essa é uma das grandes alegrias que foi concedido ao homem na Terra, e isso está no livro dos Espíritos. Porque Kardec perguntou isso aos Espíritos, e eles responderam que esta é, reencontrar com espíritos simpáticos aos seus, é uma das grandes alegrias que nos é concedida aqui na Terra, porque eles sabem o quanto é difícil a vida aqui na Terra, né? Então nós temos esses amigos que nos empurram, que nos promovem, que nos trazem tanta alegria. Muito bem. O tema que eu estudei e quero compartilhar aqui com vocês esta noite é um tema muito importante, que eu sempre me questionava sobre essa figura da literatura dos evangelhos, que é sobre Madalena. Eu sempre me perguntava sobre Madalena, eu sempre queria saber mais sobre Madalena, e eu percebi que não era só eu. Eu falei, eu vou estudar, vou pesquisar, depois, se vocês quiserem, eu posso compartilhar esta pesquisa que eu fiz com vocês. Deu um bocadinho de páginas, né? Eu posso enviar depois por e-mail para quem tiver mais interesse. E vou dividir aqui com vocês o que eu aprendi sobre esta mulher singular. Um exemplo para todos nós de reforma íntima, de reforma interior, de uma verdadeira conversão, que é a mudança moral para melhor. Muitos a chamam de simplesmente Maria, ou Maria de Magdala, ou mesmo Miriam de Magdala, ou mesmo simplesmente Madalena, ou mesmo até Miriam de Migdal. São muitos os autores, são muitos os livros. Há uma literatura muito vasta que nos apresenta esta personagem, esta mulher singular, que tem muito a ensinar a cada um de nós. Porque todos nós temos alguma coisa de Madalena. Ou todos nós conhecemos alguém do tipo Madalena. Algo do que nos envergonhamos, algo do que nós queremos deixar de fazer para fazer melhor. Ou mesmo pessoas que nós temos vergonha, que nós não colocaríamos dentro de nossos lares. Que nós não conviveríamos com essas pessoas porque elas são diferentes, ou têm padrões ou comportamentos diferentes, e que nós então afastamos essa pessoa do nosso convívio, porque temos vergonha dela. Madalena está presente em nossa vida muito mais do que podemos imaginar. E é isso que nós vamos tentar compreender aqui hoje. O que com Madalena nós conseguimos aprender? O que ela tem de tão importante para nos ensinar? E tentar compreender de fato quem foi Maria de Magdala ou Madalena. Que segundo os autores, em toda a literatura que eu pesquisei, não é a mulher adúltera a que Jesus se referia quando ele diz: atirem a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Aquela é a mulher adúltera, também com uma linda história que vale a pena o estudo. Mas esta não é Madalena. Segundo todos os evangelhos, Evangelho de Lucas, de Mateus, de Marcos, Evangelho de João, é uma outra figura. A primeira visita de Jesus na ressurreição é um dos fatos mais marcantes de toda a história do Evangelho. Depois que Jesus morreu, e ele prometeu que voltaria ao terceiro dia. Todos então estavam aguardando o retorno do Mestre. E ele retornou. E a primeira pessoa a quem ele apareceu foi Madalena. E isso sempre me intrigava. Mas por que Jesus não apareceu para Maria, sua mãe? Ou então aos seus discípulos amados, a Pedro, a João, que era tão querido? E eu encontrei na literatura, neste livro aqui, do autor espiritual Emmanuel, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, o livro Caminho, Verdade e Vida.
Na lição 92, ele vem falar de Madalena. E ele também se questiona. O próprio Emmanuel pergunta nesse livro: por que razões profundas deixaria o Divino Mestre tantas figuras mais próximas de sua vida para surgir aos olhos de Madalena em primeiro lugar? Por quê? Toda a vida de Jesus, todos os atos, todos os dias, tudo que ele dizia, tudo que ele respirava era um exemplo para nós. Ele queria nos passar alguma lição, ele queria nos deixar algum ensinamento. Então, por quê? Ele não apareceu para sua mãe? Por que ele não apareceu para os seus apóstolos, seus discípulos, e apareceu justamente para Madalena? E ele ainda diz aqui, Emmanuel, nesta lição do Caminho, Verdade e Vida, vocês podem depois conferir quando chegar em casa. Quem não tiver esse livrinho tem de graça na internet para download. Viu? Lição 92. Ele diz aqui: dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como a inesquecível Madalena. Ninguém se reformou tão violentamente. E ele diz, nem mesmo Paulo de Tarso, o apóstolo que vem depois, se violentou tanto, trabalhou tanto a sua reforma íntima, trabalhou tanto a sua conversão, trabalhou tanto os seus vícios, compreendeu tanto os ensinamentos de Jesus, se converteu, se transformou numa pessoa melhor para seguir Jesus. Em toda a história da Boa Nova. E foi para essa mulher singular, essa figura notável, que está em todos os evangelhos, que Jesus apareceu, para dar a boa nova da ressurreição. E ele ainda diz, é compreensível que muitas pessoas que pesquisam, né, que vão estudar os atos de Jesus, né, os atos dos apóstolos, eles se questionem mesmo, por que Jesus então apareceu para ela? E Jesus, então, neste momento de aparição a Madalena, ele ratificou, ele confirmou uma importante lição. Que, na verdade, ele veio para aqueles que precisavam dele como médico. Ele não apareceu lá para... Ele escolheu Madalena. Ele não esperava que Madalena estivesse pronta. Ele nos mostrou que todo o nosso esforço, qualquer que seja ele, em busca da nossa transformação, em busca da nossa reforma íntima, é o código de ouro das vidas transformadas. E Madalena houvera transformado, sim, a sua vida. Porque para muitos, Madalena era uma pessoa completamente sem valor. Ela era uma pecadora, né? Entre mil aspas, né? Não gosto muito desse termo pecadora, mas vá lá. Mas Jesus soube reconhecer em Madalena o amor de Deus. Ele soube reconhecer em Madalena, como Jesus saberia reconhecer em cada um de nós, o valor verdadeiro que nós temos. Porque nós somos filhos de Deus. E ele, onde ninguém vinha valor nenhum, ele soube encontrar a presença de Deus em Madalena. Ele soube encontrar naquele coração feminino, ralado de tanto sofrimento, o amor que existia ali. E converteu aquela mulher na mensageira da ressurreição. Esta é Madalena. Que o amor que ela tinha por Jesus, a compreensão que ela teve por seus ensinamentos, mudou a sua vida. E Jesus nos mostra que a cada um de nós é possível essa conversão. A cada um de nós é possível mudar. É possível deixarmos de fazer aquilo de que nós temos vergonha, aquilo que nós nem gostamos mais de fazer, porque ele encontrou em Madalena o tédio em suas vidas. Ela já estava entediada com a sua vida. E ele então transformou Madalena na mensageira da ressurreição. Porque a conversão de Madalena, que é essa transformação moral para melhor, é um fato histórico dos mais notáveis, dos mais comentados.
E Madalena é essa figura humana, dentro desse panorama cristão que nós conhecemos, pode ser o histórico, como pode ser o mitológico, como pode ser qualquer outro aspecto da questão religiosa. Madalena era uma mulher, uma figura humana, e nada conseguiu tirá-la da posição de mulher. E nada conseguiu tirar o valor de Madalena, nem mesmo as lendas judaicas, que foram tantas em torno do nome de Madalena, nem mesmo a santificação da igreja. Não sei se vocês vão se lembrar, mas a igreja santificou Madalena como Santa Rita de Cássia. Mas nem mesmo as fabulações da fuga, dizendo que ela foi para a França, que ela era o próprio Graal, né, o Santo Graal, enfim. Nada disso, nem mesmo os delírios dela ter existido antes na Atlântida, nada desfigurou essa figura de Madalena, que é a mensageira da ressurreição. E é um fato histórico de grande importância cultural, porque Madalena, ela era uma cortesã, uma pecadora, bem típico da sua época, né? E nós temos em Madalena o exemplo do apego ao mundo, que todos nós temos. Apego às paixões, às nossas escolhas pela porta larga. Como eu falei no começo, todos nós temos um pouco de Madalena. Esse apego exagerado às coisas terrenas. Não que isso não seja importante, isso é muito importante em nossas vidas. Fato é que nós damos mais importância às coisas do que elas realmente têm. Deixando de lado os nossos bens espirituais, aqueles que nós vamos realmente levar conosco para a nossa vida espiritual. E é isso que eu digo, que todos nós temos um pouco de Madalena. Esse apego que nós temos ao mundo. Né? Só que Madalena, ela pertence mais a uma elite espiritual, né? Uma elite de espíritos que soube compreender os ensinamentos de Jesus, que muitas vezes nós não conseguimos compreender. Ou se compreendemos, não conseguimos aplicá-los em nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família, nas nossas relações. Madalena se converteu através dos ensinamentos e da palavra de Jesus, do olhar de Jesus. E Madalena, para nós, é um exemplo da conversão do mundo. Assim como foi irreversível a conversão de Madalena, é irreversível a conversão do mundo. E nós vamos nos converter, nós vamos fazer a nossa reforma íntima, vamos nos reformar verdadeiramente através do cristianismo, através dos ensinamentos de Jesus, porque este é o caminho, a verdade e a vida, ele já nos garantiu. Por isso, se queremos realmente ser felizes, se queremos encontrar verdadeiramente a paz de espírito que tanto procuramos, a felicidade, a saúde, este é o caminho. É seguir os passos de Jesus, como fez Madalena. E Madalena era uma pessoa como qualquer um de nós. Seu pai era um egípcio e sua mãe uma judia. E foi sua mãe que iniciou na religião de Israel. E ela era uma menina feliz, que corria pelas terras da Galileia. Uma pessoa como todos nós. Né? Que crescemos, vivemos, temos os nossos pais. Mas ainda criança, ela ficou órfã e perdeu os seus pais. Como todos nós, perdemos alguma coisa. E foi então criada por uma tia paterna. Mas ela estudou. Ela estudou grego, latim, hebraico, música, dança e filosofia, literatura grega. Ela se tornou uma mulher erudita, uma mulher inteligente. Para os gnósticos, eles a consideravam como uma mulher muito sábia. E ainda na adolescência, Madalena se apaixonou por um jovem rapaz chamado Hanan, que era filho do sumo sacerdote, e ela se sentia, então, a preferida de Israel. Os seus sonhos, né, de uma menina órfã, uma adolescente simples que vivia ali, ela então se apaixonou por Hanan. Mas que Hanan só soube extrair dela o suco da loucura. E ela então se transformou de uma adolescente ingênua numa criatura impiedosa. Passando da adolescência para a juventude, ela foi então se dirigindo
para Tiberíades e foi trabalhar nos fundos do palácio de Herodes e teve uma rápida ascensão, porque ela foi trabalhar como bailarina da corte. Órfã, muito inteligente, muito bonita. Aliás, os autores de toda a literatura que eu pesquisei, eles dizem que ela era muito mais que bonita. Ela tinha uma beleza exuberante. Ela era extremamente formosa. Era uma mulher muito linda. E ela teve então essa rápida ascensão no palácio e logo chamou a atenção dos romanos. E teve um em especial, de nome Plínios, que lhe deu um palácio em Magdala. A partir daí, então, ela passou a ser conhecida como Maria de Magdala, ou Maria de Madalena, ou Madalena. Ela viveu, então, neste palácio, e ali ela aprendeu, acima de tudo, que a mulher, que naquela época era escrava do homem, tinha, sim, os seus poderes, tinha, sim, os seus segredos para poder dominar. Tornou-se, então, uma cortesã. Dominou os homens, enriqueceu e encheu-se de poder. Naquela época, o machismo imperava e Madalena foi vítima de muitos preconceitos, inclusive entre os discípulos de Jesus, porque ela era uma mulher muito bonita e muito inteligente. Mas foi nesse cenário que Madalena se fez uma cortesã. E acostumada ao luxo, ela vendia então o seu corpo para a soldadesca toda da época dos romanos. E todos os grandes e importantes daquela geração procuravam o palácio de Madalena em busca da ilusão, em busca de prazeres, em busca da verdadeira felicidade. Quem de nós não busca isso também? Às vezes por meios equivocados. Mas todos nós estamos procurando a felicidade, estamos procurando ser felizes, estamos procurando um prazer, uma satisfação que não sabemos de onde e procuramos por meios errados. E vamos parar nos palácios de Madalena. Não exatamente num esquema como esse, mas podemos dizer que quando estamos procurando a nossa felicidade, vamos procurar a felicidade no shopping center. Vamos comprar sapatos, meninas. Mas aí a felicidade não vem. Ou então vamos ficar lá assistindo televisão horas e horas a fio, né? E a felicidade também não vem. Porque nós estamos procurando em meios errados, equivocados. Todo ser humano, todo homem e toda mulher anseia pela felicidade, anseia pelo amor e anseia pela sua alegria de viver. E é aí que nós estamos procurando a nossa felicidade. E toda procura pelo prazer, na verdade, ela reflete o descontentamento de nós mesmos. Nós estamos descontentes, infelizes, doentes, em solidão. E vamos em busca de um prazer que nós não encontramos nunca. É que nem o cigarro, dizem, né? Eu não fumo. Então você acende um cigarro em busca do prazer. Só que ele não vem. Aí acende outro cigarro em busca do mesmo prazer, que continua não vindo, mas aí você acende outro cigarro. E a gente não percebe que nós estamos procurando a felicidade, o nosso bem-estar, a nossa saúde, a nossa alegria, o nosso verdadeiro amor, por caminhos equivocados. E cada vez mais que Madalena vendia o seu corpo a peso de ouro, ela sentia um vácuo enorme em sua alma. Porque ela procurava, sim, o verdadeiro amor. Ela queria encontrar o verdadeiro amor, como todos nós queremos encontrar essa felicidade, essa busca, e acabamos batendo em portas erradas. E encontramos a solidão, o tédio, aí ficamos doentes. Uma dorzinha aqui, uma dorzinha acolá. Entramos em depressão, perdemos o amor de viver. A depressão é uma doença da alma. Deixamos de fazer as coisas que gostamos, porque estamos em busca de Deus. E nós temos um caminho para encontrar Deus, que nos é ensinado constantemente. Quem é o caminho, a verdade e a vida, senão Jesus. Mas nós procuramos
nos palacetes de Madalenas. É como o lírio, quando se encontra, né? Quando eu estive aqui a última vez, eu falei sobre as aves dos céus e os lírios do campo, eu me lembro muito bem. E os lírios, eles, num pântano, eles vão se abrindo, eles vão assumindo acima do limite ali do pântano e vão se projetando para o sol. Assim somos cada um de nós. Nós queremos encontrar o amor, queremos encontrar Deus, queremos encontrar a alegria. Só que estamos caminhando por erros, por desacertos, por caminhos equivocados. Mas é o homem o tempo todo. E o maior erro das nossas vidas é fugirmos da nossa vida. Aí vamos nós para os palácios de Madalena. Sendo que a vida nos é dada como presente. É um bem precioso que Deus nos deu para vencermos as nossas provas. Nós temos que viver no mundo, sim, nessa nave celeste que nos leva pelo universo, onde nós vamos encontrar as outras moradas da casa do meu Pai. Não apegados ao mundo, mas não rejeitando o mundo. Porque é aqui nesta morada que nós vamos encontrar a verdadeira felicidade, que é na paz, na vida futura. E Madalena representa todos aqueles que têm um comportamento diferente, aquelas pessoas que nós temos vergonha e que nós passamos longe delas. São as Madalenas de nossas vidas. Às vezes, aquele cunhado, né? Ou aquele primo. Sabe aquelas pessoas que a gente corta da lista de Natal para convidar? Ah, não, esse não. Aquele lá, nossa, juntar fulano com ciclano, nossa, nem pensar. A oportunidade que nós temos de nos reconciliarmos com os adversários, enquanto é tempo, nos ensinou Jesus, e nós desperdiçamos as oportunidades assim. Todos nós temos pessoas que têm comportamentos diferentes, ou mesmo nós temos comportamentos diferentes. Os homossexuais, por exemplo. Pessoas que agem de forma diferente. Aqueles que têm algum tipo de deficiência física ou deficiência emocional, mental. Nós afastamos essas pessoas. Como Madalena foi afastada e foi rejeitada pela sociedade. E é Jesus conseguiu enxergar em Madalena o amor de Deus ali, transformou aquela mulher na mensageira da ressurreição. Ele não esperava nenhum santo. Ele não foi pedir a nenhum juiz lá do Sinédrio, né? Algum doutor da lei. Ele contou com Madalena. Ele conta com cada um de nós. E ele não exigiu nada de Madalena. Não exigiu que ela deixasse de ser o que ela era. Só que ela se transformasse numa pessoa melhor. Ela escolheu deixar aquela vida e seguir Jesus. Porque Madalena já vivia num certo tédio. Ela já estava entediada, ela estava insatisfeita com aquela vida. Quantos de nós não estamos cansados da nossa vida? Não gostamos mais de fazer o que estamos fazendo. Queremos algo novo, queremos um amor novo, queremos uma vida nova, estamos em busca de alguma coisa, como o lírio no pântano, né? Ele vai se voltando até encontrar o sol. E assim era Madalena, foi passando o tempo e ela já se recolhia em profundas meditações. Ela necessitava de um outro amor. E ela tinha ouvido as pregações do Messias, ela tinha ouvido falar que existia um certo Messias na redondeza, que falava de um amor que ela não conseguia compreender. Mas que amor é esse, ela dizia. E ela ouvia falar desse Messias, essas pessoas comentavam com ela e ela ficou muito curiosa, com muita vontade de conhecer esse Messias. De conhecer quem era esse homem que falava de um amor que ninguém entendia. Convidada por Minair, que é um sábio persa, Madalena, então, ela se dirigiu a Cafarnaum, entediada de sua vida no seu palacete, né? Acostumada ao luxo, à beleza, a ser muito bem tratada, a ser totalmente paparicada. Madalena, entediada daquilo tudo, tinha luxo, tinha poder, tinha riqueza, e estava infeliz. Quem diz que beleza, poder e dinheiro traz felicidade? E os três juntos ainda, hein? Pois é. E ela foi então a Cafarnaum.
E Cafarnaum, porque ela sabia através desse Minair que Jesus estaria em Cafarnaum, na casa de Simão Barjonas, que é quem nós conhecemos como Pedro nas dissertações evangélicas. E ela então, com esse sábio, ela se dirigiu a Cafarnaum, onde tinham milhares de pessoas atrás de Jesus. E muitas pessoas que estavam atrás dele sem saber da sua superioridade moral, que queriam, na verdade, resolver os seus caprichos. Mas não estavam em busca da verdadeira reforma íntima. Não estavam em busca da verdade, do seu amor verdadeiro. E assim era a Madalena. Ela se colocou de uma forma simples e se dirigiu então. E ela, onde todos estavam indo, ela foi também. E ela viu ao longe a casa de Barjonas, de Pedro. Era uma casa simples, modesta. E ela se colocou um pouco ao longe e ficou ali esperando, porque ela queria muito encontrar Jesus. Ela ansiava por aquilo a sua vida inteira. Ela estava tão entediada e ela queria mudar a sua vida. E ela queria conhecer quem era aquele Messias. E por alguns instantes ela ficava ali esperando que Jesus aparecesse, que saísse à porta da casa de Simão. Eles estavam realizando o culto do Evangelho no lar. E ele se demorou um pouco para sair. E ela se questionava, como é que um instante pode demorar tanto? Ela naquela ânsia de encontrar Jesus. Ela então leva um susto, porque aparece um vulto na porta da casa de Simão. Aquele vulto era Jesus. E com toda a sua luz, com toda a sua superioridade moral, a multidão se cala e fica em silêncio. E ela ali embevecida de todos os seus poderes, para que Jesus pudesse falar com ela. O que eu vou dizer? O que ele vai dizer para mim? Ele vai me perdoar, eu que sou uma pecadora. E ela ansiosa para poder olhar e falar com Jesus. E Jesus então sai à porta. E ele olha aquela multidão. E ele procura o olhar na multidão daquelas pessoas que o necessitam. Porque ele sabe quem necessita de Jesus e quem não necessita. Ele sabe quem está ali, verdadeiramente pelo seu amor, verdadeiramente pela sua reforma, por querer mudar, por querer algo melhor. E ele então encontra com o olhar de Madalena. O olhar de ambos se cruzam. E Madalena então fica em silêncio, a sua alma paralisa. Ela tem a sensação, digo, que a sua consciência ia ter uma síncope. Ela ficou tão emocionada. Foram segundos que duraram uma eternidade. Mas aquele olhar de Jesus não tocava o corpo de Madalena, mas a sua alma se jogou aos seus pés. Porque ele estudou, ele entrou na alma de Madalena com aquele olhar, que a fez repensar sobre toda a sua vida, sobre todas as suas escolhas. E fez nascer dela, encontrar o amor que já existia nela, porque era filha de Deus, porque Deus reconheceu naquele olhar de Madalena o amor de Deus. Reconheceu Deus naquela pessoa, naquele ser, que ninguém mais reconhecia, que ninguém mais dava valor, que ninguém mais entendia o que era. E Jesus encontrou aquele olhar de Madalena. E com uma simples palavra, Jesus diz a Madalena: Maria, todos os homens te procuram porque te desejam, mas eu te procuro porque eu te amo. E diante daquela revelação do amor, diante daquele olhar de Jesus, Madalena nunca mais foi a mesma. Ainda no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, que é esse que eu tenho aqui. Aliás, o nosso irmão falou há pouco sobre Humberto de Campos, da história de Belarmino Bicas, né? Que é encantadora. E aqui no livro Boa Nova, Maria de Magdala, Maria Madalena, Humberto de Campos nos apresenta um outro diálogo que ela teve com Jesus na casa de Simão. É um diálogo lindíssimo, em que ele diz para ela, que é para ela então receber aquele amor, aquele sol interior que ela tinha vivenciado, e que ela mudasse a sua vida, e que ela levasse esse amor adiante. E ela então se comprometeu com Jesus. Tem esse diálogo aqui no livro Boa Nova. Diz que voltaria à sua vida, e que ela se desfaria de todos os seus bens, e que seria mãe de
todos os filhos, que ela ajudaria todos que precisavam. É um diálogo super bonito entre Jesus e Madalena. Quantos de nós já tivemos em nossa vida esse olhar de Jesus, esse chamamento de Jesus, nos chamando à nossa verdadeira realidade, ao nosso amor verdadeiro que nós temos, porque nós somos criaturas de Deus, então nós temos esse amor em nós. E Ele reconheceria em cada um de nós, nesse olhar, tudo que nós temos de bom, porque nós somos melhores do que pensamos que somos, somos mais fortes do que pensamos que somos mais corajosos do que pensamos que somos, e somos capazes de muito mais amor do que sequer imaginamos que podemos dar. Mas é esse olhar, e a vida nos envia, mas nós ficamos adormecidos em nossas concepções. Ficamos adormecidos em nossa zona de conforto, né, que está muito bom assim, porque mudar dá trabalho, cansa, né? Tem que fazer sacrifício, não é? Para vir aqui, por exemplo, foi um sacrifício, nós tivemos que nos arrumar, pegar a nossa condução, chegar até aqui. Mas o que é o sacrifício? Você sabe? Você falou aqui a pouco do ótimo, achei que você saberia. Que é o sacro, achei que é o sacro ofício. Ou seja, sacro é o santo, ofício é o trabalho. Portanto, nosso santo trabalho, aquele nosso dever, nossa tarefa, o trabalho que nós temos, que vai nos converter, que vai nos ajudar a sermos pessoas melhores, aos quais nós damos o nome de sacrifício. Mas que, na verdade, é a nossa redenção. É o que vai nos tornar pessoas melhores. Quantos de nós já recebemos esse chamamento de Jesus? De diversas formas, para que possamos nos transformar e nos converter. E aqueles que conseguem se despertar têm uma vida muito melhor. De volta, então, ao palacete, ela dispensou os seus serviçais, como diz a literatura, né? Todas elas já tinham como que ela tinha perdido o juízo, mas ela então doou os seus bens, voltou a Galileia e passou então a seguir Jesus. E por onde quer que Jesus andasse, uma sombra silenciosa de mulher estava sempre o acompanhando. Ela largou tudo, suas joias, né, seu palacete, a sua vida desregrada, sua vida de atenção, de formosura para seguir Jesus. E é contado também em Lucas e Mateus que Jesus estava na casa de Simão. É uma passagem linda, né? E que então Maria sabia que ele estava lá e foi ter com ele. Eles tinham acabado de chegar de várias andanças que eles tinham feito. E lá estando, Madalena entrou naquele casebre e começou a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas. Ela se comovia tanto em estar ao lado de Jesus, que com as suas lágrimas ela pegou os seus pés e começou a lavar. E com os seus cabelos ela secava os pés de Jesus. A sua forma de gratidão, de agradecimento àquele que a resgatou, quem a tinha feito transformar a sua vida. E naquela época as mulheres da alta sociedade carregavam no peito, no pescoço, um frasco de perfume, de um bálsamo. E esses bálsamos eram considerados caríssimos na época. E ela pegou então esse frasco e limpou os pés de Jesus. E há quem se criticou o ato de Madalena, né? Mas poderia vender esse frasco, pegar um bom dinheiro e ajudar os pobres. Mas por quê? Jesus não sabe que é uma pecadora e se deixa lavar, se tocar por uma pecadora? E ele então recrimina aos seus discípulos, conversa com eles e explica, né, que ela estava perdoada dos seus pecados. Porque quem mais tinha pecado tinha sido mais perdoado, portanto ela estava ali, lhe agradecendo. É um ato da mulher de ungir os pés de Jesus num bálsamo precioso, traduz o sentimento de gratidão. Ela foi lá agradecer a Jesus por tudo que ela tinha feito. Ela levou o que ela tinha, que eram as suas lágrimas, o seu cabelo e o perfume que carregava no pescoço, para agradecer a Jesus. Semelhante a uma prece. A prece não é que nem um bálsamo em nossas almas. Assim foi esse bálsamo que ela jogou nos pés de Jesus. Essa era a Maria de Jesus, a Maria da vida, a Maria do amor, que se transformou então na mensageira da ressurreição, que é João que nos conta no seu evangelho, no capítulo 20, que ao final do terceiro dia,
Madalena, então, ela segue até onde Jesus estava, até o túmulo de Jesus. E lá chegando, ela nota, então, que o túmulo estava vazio. E ela queria ir lá para colocar mais bálsamo no corpo de Jesus. Queria sentir o corpo do seu mestre tão amado mais uma vez em sua vida. Mas o túmulo estava vazio. E ela então se pôs a chorar. Tinha outras mulheres que estavam com ela, que saíram para contar a todos que o túmulo de Jesus estava vazio, que o corpo de Jesus tinha sido roubado, e ficaram todos em pânico. Mas Madalena ficou ali, chorando, querendo saber onde estava o túmulo de Jesus. Então ela ouve uma voz atrás de si, que pergunta a ela: mulher, por que choras? Quem você está procurando? Ela disse, achando que era o jardineiro que estava ali, ela diz: estou procurando o meu mestre, que estava aqui e não está mais. Se você sabe onde ele está, diga que eu vou buscá-lo agora mesmo. E Jesus então diz: Maria. E ela percebe então que é Jesus. E se volta e diz: mestre. E tenta pegar Jesus. E ele diz então que não pode tocá-lo, porque ele ainda não voltou para a casa do Pai. Mas que ela fosse ter com os seus irmãos, fossem ter com os discípulos, e dissesse que ele estava vivo. E que ele estava seguindo para a casa de Deus, que era o Pai dele, mas que era o Pai de todos nós. E Maria então saiu a falar a todos os ventos, a todas as nações, a todas as pessoas, que Jesus estava vivo, que o cristianismo era verdadeiro, que o evangelho era verdadeiro. Tudo mais daí passou a ser diferente, porque era Jesus que veio para dizer que ele continuava vivo entre nós. Esta é a grande mensagem que Madalena trouxe como mensageira da ressurreição. E Humberto de Campos, aqui nessa literatura, diz, ele faz um comparativo brilhante, ele diz: é por isso que todos os historiadores das origens do cristianismo param a pena para se perguntarem. Porque ninguém mais, nenhum outro Messias, nenhum outro homem, nenhuma outra mulher trouxe uma mensagem de tanta alegria como trouxe Madalena. Anunciando, ele diz: onde está o sábio da terra, que já deu ao mundo tanta alegria quanto a carinhosa Maria de Magdala? Ela trouxe então a mensagem da ressurreição de Jesus. Jesus estava vivo. E é um símbolo de Jesus, né? Essa aparição dele para Madalena. E foi então, depois dessa morte de Jesus, ela não querendo ficar sozinha, ela vai ter com os discípulos, porque ela quer ficar com eles, quer seguir com eles na pregação. Mas eles a negam. Temendo o seu passado pecador, eles não aceitam como discípula. Ela então fica sozinha, solitária, humilde. E ela tem que trabalhar pelo seu próprio sustento. Porque ela se converteu, ela deixou tudo mais, ela se desfez, ela doou todos os seus bens para aqueles que precisavam para seguir Jesus. Ela estava ali agora, sozinha, nenhum dos discípulos quiseram ficar com ela. Ela precisava trabalhar para o seu sustento, precisava viver, precisava comer. E ela era tão linda, tão rica, tão formosa, estava ali agora naquela posição. E quantos de nós não nos sentimos assim durante nossas vidas? Em solidão, sozinhos, abandonados. Abandonados, às vezes, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, porque somos diferentes, ou porque pensamos diferentes, ou porque acreditamos em coisas diferentes. Assim estava Madalena, do seu palacete às ruas. E ela então não tinha o que fazer e começou a trabalhar e viver ali, até que um certo dia, um grupo de leprosos passava pela cidade de Magdala, onde Madalena estava. E eles perguntavam por Jesus. Onde estava Jesus? Eles queriam falar, conhecer aquele mestre de amor que eles tinham ouvido falar e que tinha transformado tantas almas. Eles, leprosos, não aguentavam mais a sua dor, a sua pele dilacerante. Mas todas as portas se fechavam e ninguém falava com eles. Foi então que Madalena passou então a ter com eles e foi explicar que eles tinham chegado tarde, porque Jesus já tinha morrido. E começou a falar então de todas as suas bem-aventuranças. Começou a contar para eles quem era Jesus. Mas logo vieram também as pessoas que queriam que eles saíssem da cidade. Não queriam que os leprosos ficassem na cidade. Eles foram então para o Vale dos Leprosos e Madalena foi com eles. A verdadeira transformação de uma mulher que há pouco tempo vivia num palácio,
acostumada ao luxo, estava ali, caminhando com os leprosos no Vale dos Leprosos. E ela ficava ali falando com eles e passando a mensagem de Jesus adiante, a grande convertida, levando aquela alegria no semblante daqueles seres doentes. E a todas as tardes, ela ia lá e levava aquela alegria, aquele amor. E todos nós que aqui estamos, já temos muito a levar para os leprosos de nossas vidas. Todos nós aqui já temos o conhecimento de Jesus, nós estamos aqui. Somos privilegiados. Já temos o ensinamento de Jesus. Mas eu sei tão pouco. Mas o pouco que nós sabemos é muito para os leprosos que estão lá fora. Que não tiveram suas consciências resgatadas ainda. Que vivem na solidão, no vício, no ódio, no desamor, na depressão. Todos nós que aqui estamos, somos chamados a professar a nossa fé. Para falar de Jesus e do seu amor, lá no trabalho, em casa, no lar, com os amigos, na rua, na fila do banco, na porta de entrada do banco, aquela porta que fica assim, sabe? Vocês já tentaram entrar ali? Sempre tem alguém bravo. Eu fico impressionada. É para a nossa própria segurança. E eu não perco a oportunidade, né? Agora que eu estudei Madalena, então, eu falei assim, mas, moço, fica calmo. Tento conversar com eles. Todos nós podemos levar o amor. E é nas pequeninas coisas que Jesus nos convida. Misericórdia quer e não sacrifício, ele nos diz. Todos nós podemos levar a palavra de Jesus. Mas eu não me converti como se converteu Madalena. Mas, se fôssemos esperar, ficarmos prontos para levar a palavra de Jesus, Jesus não teria trabalhadores. Eu não vou porque eu não sei falar bonito que nem vocês. Não estou pronta ainda. Depois que eu casar. Não, depois que eu separar. Ou depois que eu me formar. Né? Nós sempre arrumamos milhares de desculpas para não servir ao Senhor. Aliás, aqui numa casa espírita tem bastante trabalho, né? Eu estava até conversando com a Val. Ela disse, nossa, Inês, como é que você consegue fazer tanta coisa? Eu falei, está faltando trabalhador. Aí quem está trabalhando está sobrecarregado. Está vendo? Tem muito trabalho para fazer. E todos nós estamos prontos. Todos nós temos algo para dar. Madalena era uma pecadora, uma cortesã. Estava ali, levando a palavra de Jesus aos leprosos, aos doentes, aos marginalizados da sociedade. Com todo o seu amor, com toda a sua alegria. Nós também podemos. E é nas pequeninas coisas mesmo. Outro dia estava eu com alguns amigos numa lanchonete. Estávamos comemorando alguma coisa, né? Aí na hora de vir a conta, eles já entregam para mim assim a conta, assim, né? Porque não, a Inês faz direitinho. Então lá estava separando a conta, falei, o seu lanche não foi cobrado. Sorte minha, porque que bom, o erro é deles, que mandou eles não cobrar. Eu falei, olha, alguém vai pagar esse lanche, você não comeu? Tem que pagar. Porque né? Eu falei, olha, não é certo, né? É a lei da ação e reação. Você acha que está ganhando aqui, você vai perder lá. Esse dinheiro que você não está gastando aqui, você vai passar na farmácia amanhã. Já fiz um pouquinho de drama, que é, né? Não sei o que, não quis. Aí eu estava saindo da lanchonete, ele, Inês, fiquei mal. Vou lá pagar meu sanduíche, vamos lá comigo. Né? Horas, né? É nas pequeninas coisas que nós temos que professar a nossa fé. É disso que Jesus está falando. E Madalena fez o que pôde diante daqueles doentes. E todos nós podemos. E ainda hoje, se não amanhã, todos nós que aqui estamos seremos chamados a professar a fé e o ensinamento de Jesus. Porque nós não estamos aqui por acaso. Ou vocês acharam que vocês só vieram passear e tomar passe? Viemos sim aprender para poder ensinar. E Jesus conta com cada um de nós. E não podemos esperar estar prontos. Senão não teríamos trabalhadores para fazer nada. Né? Porque é muito fácil a gente arrumar desculpas para não fazer o trabalho. Mas então Maria continuava lá com os seus leprosos, levando a palavra de Jesus, como eu ia dizendo. E em breve tempo ela percebeu na sua pele aquelas manchas violáceas. Ela tinha contraído a lepra.
na convivência com os leprosos. Em uma de suas pregações, ela já não dizia mais vocês, e sim nós, leprosos. E ela pôde então compreender o que Jesus tinha dito quando teve o diálogo com ela na casa de Simão, a respeito do sacrifício. O sacrifício que ela estava fazendo ali, porque ela era uma mulher muito linda. A gente, quando aparece uma espinha, né? Imagina. Lepra. Foi o que apareceu no corpo de Madalena. E ela continuou vivendo ali com eles, pregando os ensinamentos, ali já no Vale dos Leprosos, e continuou com alegria. Foi forte nas horas que precisou ser forte, foi amorosa nas horas que precisou ser amorosa, e foi fiel a Jesus até o fim. Por isso que eu digo que ela era de uma elite espiritual, porque ela sim compreendeu os ensinamentos de Jesus, que nós estamos aqui toda quarta-feira tentando aprender. E eu ainda me pergunto se conseguimos aprender, porque se realmente estamos aplicando esses ensinamentos. Eu estava lendo aqui que estava aparecendo, né? A gente vem, toma o passe, mas o que nós estamos fazendo para transformar a nossa vida, transformar os nossos atos, os nossos sentimentos, as nossas palavras? Lembra que o Mauro, que veio ler o livro? Tiago, né? O Márcio, obrigada. Ele disse que o nosso cérebro está sempre produzindo alguma coisa. É uma usina geradora de energias o tempo todo. Então, o nosso pensamento é força. Nós atraímos ou repelimos as coisas, as pessoas, as situações. O que é que nós estamos fazendo com o nosso tempo? É o que nós estamos fazendo com a nossa vida. É a oportunidade que nós temos de encontrar a alegria. Madalena, então, já percebendo o final da sua tarefa ali com os leprosos, ela sente um forte desejo de retornar. Porque ela gostaria de rever os seus amigos. Ela gostaria de rever Maria, a mãe de Jesus, a quem ela se afeiçoou muito. Porque eram ambas que estavam na hora da crucificação juntas. Elas caminharam muito juntas. E ela tinha esse desejo. Ela terminou, então, a sua pregação ali. E todos a abraçaram, e todos a beijaram, e todos agradeceram por tudo que ela fez. E ela seguiu o seu caminho para, então, encontrar os seus amigos. E foi um caminho extremamente tortuoso. Porque, com muita dificuldade, Maria caminhou totalmente doente, leprosa, com dificuldades. Ela não tinha recursos, ela tinha que mendigar a atenção, ela que tinha que mendigar o pão, a água e tudo mais, para poder chegar onde ela queria chegar. Mas, assim, às portas de Éfeso, conta Humberto de Campos no livro Boa Nova, ela não aguentou e o seu corpo sucumbiu. Ela caiu, mas ela via a porta da cidade, mas ela não conseguia chegar perto. E ela já sem forças, uma família cristã ali, simples, a recolheu e a levou. E ainda muito doente, nos seus últimos dias, ela ainda conseguiu rever João. Conseguiu rever Maria, mãe de Jesus. Ela conseguiu rever alguns amigos ali. Mas ela já nos seus últimos suspiros, de tanta dor dilacerante, que ela pôde compreender, mas em nenhum momento Maria se queixou. Ela agradeceu por tudo aquilo, porque ela sabia que o Mestre estava esperando. E é nesse instante, então, que ela estava se entregando, então, à espiritualidade, que Jesus vem buscar Maria. E ela o reconhece. E ela então olha para ele e fala, Mestre, como ela tinha dito quando ele apareceu logo após a sua morte. E ele diz, Maria, já passastes pela porta estreita, amastes muito, vem que eu te espero. E ela então segue com Jesus. Depois de uma vida inteira de exemplo, de um trabalho de pregação do amor de Jesus, ela passou pela porta estreita. E vocês sabem por que a porta estreita ela é tão estreita? Porque passa um de cada vez. Nós bem que gostaríamos de levar muitos conosco. E por mais que a gente olhe a porta, ela parece estreita, pequenininha, fala, acho que eu não vou conseguir passar. É muito esforço, muito sacrifício. Tenho que abrir mão de muitas coisas, da minha beleza, do meu palácio, do meu luxo, para poder passar pela porta estreita. Mas depois que nós largamos o luxo, largamos os palácios das nossas paixões, da nossa vida fácil, da mentira, da maledicência, do engano,
nós vamos dando os primeiros passos, nós vamos percebendo que a porta não é tão estreita assim. Porque é a alegria de viver para o bem. Porque o bem faz bem. Não é isso que nós ouvimos aqui sempre? Nós vamos percebendo o quanto é bom seguir Jesus. Nós vamos nos tornando pessoas melhores. Vamos angariando bons amigos que vão nos fortalecendo, que vão nos apoiando. E nós vamos então encontrando o caminho do amor. E é um caminho da felicidade que mesmo entre os leprosos com a lepra, nós nos tornamos pessoas felizes. Não importa onde, não importa com quem, nós vamos nos sentir felizes. Porque é muito fácil, né, ter depressão lá em Paris, né? Mais importante é a gente viver a nossa vida como nos ensina o Evangelho. Não fugirmos das nossas lutas. Não fugirmos do mundo, que nós somos feitos para viver neste mundo. Essa nave azul, esse planeta Terra lindo, maravilhoso, que nos leva pelo universo. Nós estamos aqui para viver no mundo, para servir a Deus, servir a Jesus nas mínimas coisas. E nós podemos fazer isso ainda hoje. Nós podemos fazer isso amanhã. É aquela ligação. Aquela pessoa que faz tempo que a gente não fala. Aquela visita que nós precisamos fazer. Aquela pessoa doente que está precisando da nossa atenção. Nós temos o exemplo de Madalena, que é o exemplo da conversão do mundo. Porque assim como foi irreversível a reforma de Madalena, será irreversível a nossa reforma. E quanto mais rápido nós compreendermos isso, e quanto mais rápido nós caminharmos aos passos de Jesus, mais felizes nós seremos, mais saudáveis nós seremos. Porque seguir a Jesus nos traz alegria, seguir a Jesus nos traz saúde. Quem aqui não quer ser saudável? Deus espera por nós. Nós temos que acertar. Temos que nos corrigir enquanto é tempo. O mundo está aí. Um monte de coisa para a gente fazer, um monte de coisa linda para a gente fazer. Tem o pão do Chico para a gente ajudar. Combinado, né, Val? Olha só quanta coisa boa que a gente tem para fazer. Quanta gente precisando do nosso apoio, do nosso amor. Ainda outro dia, eu conversava com um amigo, né, e ele dizia assim que ficou 45 dias no hospital com sua mulher com câncer. E o que ele mais queria, que aquela porta se abrisse e chegasse uma visita. Para conversar, para levar um pouco de vida, um pouco de amor, um pouco de ânimo. E a gente não vai porque a gente não quer atrapalhar. Né? Ah, não, vou atrapalhar. Não vamos porque nós somos preguiçosos, isso sim. Né? Ficamos lá na nossa zona de conforto, que é muito melhor, né? Afinal tem trânsito, é longe, é complicado, vai que não sei o quê, né? Então nós estamos sempre arrumando desculpas para viver o amor, para vivenciar o Evangelho de Jesus. Eu convido a todos agora para que possam fechar os seus olhos por alguns instantes. Porque Jesus nos prometeu que estaria entre nós quando nos reuníssemos em seu nome. É promessa de Jesus. Não são simples palavras. É promessa de Jesus. E vamos então nos imaginar diante desse mestre, tal qual o conhecemos. Ele está diante de nós. De cada um de nós. Como ele esteve diante de Madalena em Cafarnaum. Ele encontrou o nosso olhar em milhões de olhares da multidão. E é Jesus que conhece a cada um pelo nome e pelo sobrenome. Ele nos conhece a todos, desde tantas e tantas outras reencarnações. É esse Jesus que nós vamos encontrar agora. E que nós vamos olhar para Ele. Nós vamos confiar a Ele os nossos desejos mais íntimos, os nossos sonhos, as nossas alegrias, os nossos medos, os nossos anseios, os nossos desesperos. E o Jesus, esse Jesus amoroso de muita luz, que vasculha a nossa alma, que chega nos cantinhos, naqueles esconderijos que ninguém jamais chegou. Porque Ele nos conhece. Porque Ele nos ama.
É Jesus que está diante de cada um de nós agora, como esteve diante de Madalena. Vamos confiar a Ele, porque Ele prometeu e Ele está aqui. Que possamos ouvir a voz de nosso Mestre, que possamos sentir. Ele fala com cada um de nós particularmente. Ele nos convida ao amor. Ele nos convida a amar a nós mesmos, a amar o nosso próximo, a viver o amor, porque o amor é a única forma de transformar o mundo. É Jesus que nos convida a amar o nosso próximo como se fosse a nós mesmos. É Jesus que nos chama à verdadeira vida, a vida espiritual. E nos mostra que nós somos o amor, que nós temos o amor que está em nós e que nós somos capazes de amar. Porque aquele que ama é protegido por amor. Porque aquele que ama é mais feliz. Aquele que ama é mais saudável. Aquele que ama é mais capaz de ver a Deus. Filhos e filhas de minha alma, amem como somente Jesus foi capaz de amar. Amem de toda a sua força, de todo o seu coração. E lembrem-se, em nenhum instante de vossas longas vidas, em nenhum instante sequer, jamais estarão sozinhos. Que assim seja, graças a Deus.